Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Deli e hoje a nossa aula vai ser sobre entrevista, um gênero muito usado no meio jornalístico e muitos outros meios, na televisão, em rádio, porque é um meio que pode também ser escrito e ser na oralidade, como no jornal ou na rádio, é trabalhado na oralidade, é claro. As pessoas são indagadas, né, sobre algumas coisas sobre a sua vida pessoal, o seu trabalho, e lá elas respondem algumas perguntas. Hoje a gente vai ver a maneira escrita, tá bom? Vamos começar vendo as características desse gênero tão importante. Acompanha comigo aí, Nathalie. Entrevista, ó. Ele é um tipo de texto que tem a função de informar sobre um acontecimento ou levar ao público ideias e opiniões da pessoa entrevistada. A entrevista jornalística, tem a entrevista jornalística, entrevista de emprego, esses são os tipos, tá? Entrevista psicológica, entrevista social, dentre outras. Então, ela pode fazer parte de outros textos jornalísticos, por exemplo, a notícia e a reportagem. Então, aí a gente viu alguns exemplos, vocês viram? Tem entrevista de emprego, entrevista psicológica, entrevista social. Qual é essa entrevista social? É quando as pessoas vão nas nossas casas perguntando, às vezes, quantas pessoas moram ali, quem trabalha, quantos idosos tem, quantas crianças. De ano em ano é feita essas entrevistas para a gente ter uma estatística da cidade, quantas pessoas habitam naquela cidade, ou ter alguns dados importantes para a própria cidade ou município ali, tá bom? Vamos continuar aí na telinha. Olha esse exemplo de entrevista aí, ó. Criada há mais de 50 anos, a Turma da Mônica vai, enfim, virar gente de verdade. Depois de estampar tirinhas diárias em jornais e páginas de gibis publicados em 29 países, de estrelar desenhos animados, espetáculos teatrais, jogos e até aplicativos para celular. Os personagens que o cartunista Maurício de Souza criou a partir de sua filha e dos amiguinhos dela serão interpretados por crianças de carne e osso. Em 2018, Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali voltarão ao cinema no filme Laços. Aos 81 anos, Maurício de Souza destaca na entrevista a seguir o sucesso global de suas criações. Fala de uma iniciativa para ajudar filhos brasileiros de desaquis a se ambientar melhor no Japão e lamenta a criação de barreiras entre países, tá? A entrevista foi tirada desse site aí. Então, olha só, a gente vai ver alguns trechos dessa entrevista, né? Claro, uma entrevista extensa, onde ele explicou sobre o filme, o que vai acontecer, e a gente vai ver alguns textos agora aqui comigo, tá bom? Nessa entrevista foi perguntado o seguinte, preste atenção, o que está em destaque aqui em negrito, escrita mais forte, são as perguntas, ok? E aqui são as respostas, que a letra é um pouquinho mais fininha. Então vamos começar com a primeira pergunta aqui. Foi perguntado a Maurício, né, na entrevista. Por que colocar crianças de verdade nos papéis da Turma da Mônica pela primeira vez num filme? Por que colocar crianças de verdade? Ele respondeu, estamos ousando. Fui convencido de que agora temos capacidade e boas condições de encarar esse desafio. Podemos treinar os cãezinhos e cuidar bem da criançada que vai trabalhar no filme. Queremos um filme alegre, que inspire e que marque a época. Olha só o que o Maurício fala. Também foi perguntado o seguinte para ele, ó, como será a escolha dos atores, né? Ele respondeu, logicamente vamos buscar crianças com as características físicas mais parecidas com as personagens, mas vamos atrás de talento. A gente tem visto em programas de televisão, tipo The Voice Kids, como a criançada de hoje enfrenta as câmeras com categoria. Pensando nisso, abriremos as inscrições para amadores, que serão treinados pelo pessoal da produção. Olha só, Quintal Digital e Latina Studio, o pessoal que vai treinar, né? Enquanto ainda estava em testes, o site também, ó, www.turmadamonicafilme.com.br. Ele foi criado para as inscrições. Ele recebeu, ó, 1,5 milhão de vídeos
Isso mesmo, sem divulgação. E esse ainda é um universo desconhecido para nós, que teremos de domar tudo isso. As crianças selecionadas serão dirigidas como pequenos grandes artistas. Foi o que o Maurício respondeu. Como seria a seleção dessas crianças, né? Através desse site. E aqui, como seriam os testes. E também foi perguntado o seguinte, ó, o sucesso de A Bela e a Fera, que rendeu mais de 1 bilhão em bilheteria, e o anúncio de novas adaptações da Disney com atores, teve alguma influência? Aí ele respondeu, não foi esse o apelo. Independentemente de situações anteriores no cinema mundial, hoje nós podemos e queremos enfrentar um desafio como esse. Ó. Foi algo natural. É bom que eles tenham feito, porque assim nós nos sentimos em boa companhia, ok? Também foi perguntado o seguinte, ó, outro trecho aqui, ó, apesar de ter passado por atualizações e a turma continua vivendo suas aventuras em um mundo real e não conectado. Por quê? É um mundo real, ele não vive um mundo conectado. Olha o que ele respondeu, vamos ver aqui. Aí ele respondeu, vamos devagar. Não podemos entrar no século 22 antes de terminar bem o 21. Nós optamos por uma visão de mundo mais ligada à Terra, com mensagens voltadas para a formação e que desperte emoções. Queremos que as crianças se envolvam com a história de forma alegre e que elas se divirtam. Exatamente quando a gente lê aquelas tirinhas do Maurício de Souza, né? A gente tem esses sentimentos. A gente se diverte, a gente se emociona, a gente se envolve naquela história. E ele sempre procura a questão da nossa formação com respeito a alguns temas importantes no meio ambiente, convivência em si social. É isso? Tem outra pergunta que eu achei bem interessante nessa entrevista, que é a última que a gente vai ver agora. Vivemos um momento de intolerância também no Brasil. De que forma sua atuação pode despertar nas novas gerações uma maior aceitação do outro? Foi perguntado ao Maurício isso. E olha o que ele respondeu. Fazendo um trabalho que mostre o contrário, que tolerância, solidariedade, respeito sejam vistas de forma positiva e que trazem felicidade. Nossos gibis não são apolíticos. Temos a filosofia de passar uma ideia de busca da felicidade e de esperança. Gostei muito dessa parte aqui, ó. Tá? Isso está intrínseco nas nossas histórias, ou seja, está lá no meio das histórias. A nossa busca por felicidade, esperança, de acordo com Maurício de Souza. Então, a gente vê nesse gênero textual, na entrevista, o quanto que a pessoa entrevistada, no caso, Maurício de Souza, né, está sendo entrevistado pela revista Isto É, ele expõe o que vai ser trabalhado, né? Aliás, ele é um escritor, na sua forma de trabalhar, que no caso são os gibis, as histórias que ele produz, né? Ele escreve. Lembrando que esse gênero, como nós vimos, tem vários tipos. Aqui é uma entrevista onde, no caso, ele é entrevistado Maurício de Souza. A gente vê perguntas e respostas. Basicamente, esse gênero é formado assim, tá? Essas perguntas, elas podem ser organizadas da forma como está colocado aqui, ó. Destaque a pergunta, no caso, né? E a resposta para a gente diferenciar a pergunta da resposta, tá? Quem está sendo entrevistado aqui? Maurício de Souza. Quem está entrevistando? No caso, a revista Isto É, né? E o repórter pergunta, faz algumas perguntas a ele e, é claro, anota. Nesse gênero é importante destacar que é exatamente como a pessoa fala, eu preciso transcrever, eu não posso fazer alguma modificação assim, dessa forma, tá? É claro que, lembrando, que o que eu falo não é como eu escrevo. Então, eu preciso, na escrita, no caso aqui, eu seguir algumas regras de pontuação e colocação das palavras, tá? Para ficar clara a mensagem ao ler a entrevista para quem vai ler, para a gente entender o que ele está colocando, o que ele quer nos explicar. Tem entrevista também que a gente vê na televisão, como eu falei, na oralidade. Ou seja, eu vou ser entrevistada, alguém me faz perguntas e lá mesmo, como diz ao vivo, né, eu respondo. E a pessoa vê, visualiza o que eu estou colocando. Não necessariamente escrita dessa forma. Então, na aula de hoje, a gente vai aprender
a gente trabalhar um pouco na escrita e ver alguns tipos de entrevista e entender como organizar esse gênero da melhor forma, tá bom? Eu espero que vocês gostem muito da aula e eu vou ficar por aqui. Lembrando que vocês têm que acessar a plataforma Eduque, para vocês terem acesso a essa aula e muitas outras atividades que nós estamos organizando com muito carinho para vocês, tá bom? Até a próxima aula, lhe aguardo lá. Tchau!